Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Nós fazemos a nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus. Estamos neste domingo, no 5º domingo da Páscoa. E lemos o Evangelho de São João no capítulo 15, versículo 1 até o versículo 8. É a belíssima parábola da videira, em que Jesus diz: "Eu sou a videira e meu Pai é o agricultor." Vamos colocar-nos no contexto deste Evangelho para entendermos o que é que a Igreja quer nos ensinar através desta belíssima Palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós estamos num clima de despedida. E não é de pouca importância nós compreendermos que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, quando Jesus, então, na sua parábola, diz que eles, os discípulos, devem permanecer nele como um ramo permanece na videira. Jesus, então, está com essa parábola nos dando claríssimas instruções de como é que nós, cristãos, podemos e devemos viver neste mundo depois que ele subir aos céus. Esse discurso de despedida se dá no cenáculo, na última ceia. Vamos então um pouco recapitular o que é que o evangelista São João nos apresentou até agora. São João, no capítulo 13, nos coloca diante da cena do lava-pés. O lava-pés é relatado por São João no lugar da instituição da Eucaristia. Dos 4 evangelhos, São João é o único que não fala da instituição da Eucaristia no ambiente da última ceia. Por quê? Porque ele relatou a Eucaristia no capítulo 6, quando ele fez o grande discurso do pão da vida. Jesus faz a multiplicação dos pães, caminha sobre as águas, e depois que os discípulos começam a procurar Jesus, a multidão começa a procurar Jesus por causa do pão e não por causa da palavra de Deus, ou dos sinais, ou dos prodígios, Jesus então começa a falar do verdadeiro pão da vida, que é Ele. Então é necessário comer da sua carne, beber do seu sangue. Ali nós temos no capítulo 6 já toda a doutrina a respeito da Eucaristia, muito mais desenvolvida do que em qualquer outro evangelho. É por isso que São João se sente dispensado de falar da Eucaristia na última ceia. Ao contrário, ele coloca a cena do lava-pés, em que Jesus derrama água nos pés dos discípulos para lavá-los de suas sujeiras mais baixas. Nós temos aqui uma claríssima simbologia. Jesus quer dar o significado de sua morte na cruz. Ele, derramando o seu sangue, irá lavar as nossas sujeiras, aquilo que nós temos de mais sujo, o mais baixo, os nossos pés, ou seja, os nossos pecados. Pois bem, é dentro desta realidade em que nós vemos Jesus lavar os pés dos apóstolos, inclusive de Judas, que então Jesus anuncia a traição. A traição de Judas, que para ele é uma grande perturbação. Veja, se nós lermos esta parábola da videira e dos ramos dentro de todo este contexto da última ceia, não deixaremos de pensar em Judas quando nós compreendemos que existem ramos que não permanecem em Jesus. É o versículo 6. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. O destino de Judas, a sua reação diante de Jesus, que o ama e o ama até o fim,
deve iluminar para nós a nossa vida, mas também a leitura desta parábola. Meus irmãos, nós precisamos estar unidos a Cristo, como os ramos estão unidos à videira. Mas infelizmente, sim, infelizmente, existe a possibilidade gravíssima de nós cristãos trairmos a Cristo. De nós, justamente nós cristãos, que estamos dentro do cenáculo com Ele. O grande mistério, o grande escândalo que a igreja teve que enfrentar no seu início foi o escândalo de Judas, de saber que a traição de Jesus não tinha acontecido desde fora. Jesus não tinha sido entregue a Pilatos simplesmente por alguém de fora, mas tinha sido entregue aos sumos sacerdotes por um discípulo, por um apóstolo, Judas. E os sumos sacerdotes, ou seja, aqueles que deveriam representar o povo de Deus, foram aqueles que entregaram Jesus aos pagãos. O grande escândalo de ver que aqueles que deveriam ser a videira de Israel, o povo de Deus, é quem estava rejeitando Jesus e entregando aos pagãos. Pois bem, Jesus se demonstra grandemente perturbado diante desta realidade. A traição de Judas. Quando Judas sai do cenáculo, é a vez de os discípulos ficarem perturbados. Jesus começa a dizer que ele vai embora. Começa a dizer que para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, ali é que nós vemos a grande necessidade desta parábola da videira. A parábola da videira é uma parábola quase que uma instrução de vida para os discípulos de como eles devem se comportar na ausência de Jesus. Na verdade, a ausência de Jesus não tem nada de ausente. Será uma ausência presente. Mas como é que se dará esta presença de Jesus? Como é que nós, cristãos, que vivemos tantos séculos depois daquela última ceia, como é que nós podemos permanecer em Jesus? Pois bem, Jesus fala claramente no capítulo 14 do Paráclito, do Espírito Santo que será enviado. E todo o discurso de Jesus está voltado para estas recíprocas imanências, ou seja, vamos falar de um português mais claro. Jesus permanece no Pai e nós devemos permanecer em Jesus. Jesus ama o Pai e o Pai ama Jesus. Jesus nos ama e nós devemos nos amar uns aos outros. Esta série de palavras são pronunciadas antes desta parábola da videira. Por isso não é indiferente o contexto. Não é indiferente nós lermos esta parábola da videira à luz da última ceia ou não. Nós precisamos, para nos aprofundar e para compreendermos o seu significado mais autêntico, precisamos deste amplo contexto. Jesus vai para o Pai, mas ao mesmo tempo, eu não vos deixo órfãos, diz Jesus, enviarei um outro defensor. Eis aí o Espírito Santo. O Espírito Santo como seiva que nos une ao ramo que é Jesus. Aqui, esta visão trinitária. A visão trinitária desta parábola da videira nos ensina que existe um permanecer em Deus, que com Jesus se dá através desses dois grandes defensores, desses dois grandes advogados, Jesus e o Espírito Santo. Vamos então agora passar a ler mais de perto as palavras da própria metáfora que Jesus usa, da comparação da videira. Ele, em primeiro lugar, fala de si e do Pai.
Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vejam, a primeira coisa que nós vemos é que existe aqui a realidade dos frutos. Qual é o fruto? O fruto que se fala claramente nessa videira é o fruto do amor. Permanecer em Cristo e dar fruto significa amar. Jesus diz com toda clareza que a questão aqui não é somente dar fruto ou não, mas a coisa é mais dramática ainda. É uma questão de sobrevivência, de vida ou de morte. Ou seja, um ramo não pode viver se não estiver ligado à videira. Por isso, o ramo que é cortado, ele se perde. O ramo que é cortado, de alguma forma, ele perde a sua vida total e é assim que nós devemos compreender a nossa existência. Se nós não estivermos unidos a Jesus, não somente não daremos frutos de amor, mas muito mais. Nossa vida perderá a sua própria essência. Mas será que não nos escandaliza o fato de que, logo no início da parábola, Jesus fala que quem separa o ramo da videira não é uma decisão do próprio ramo, mas é o próprio Pai? O Pai que corta o ramo? Não será uma crueldade de Deus Pai? Não será uma crueldade do agricultor cortar estes ramos infrutíferos? Na verdade, meus irmãos, nós vemos aqui também uma espécie de metáfora da própria disciplina da igreja dos primeiros tempos. Ou seja, Jesus vê claramente que dentro do cenáculo existem Judas. Jesus vê claramente que dentro da igreja existem ramos que estão lá, mas não estão de verdade. Permanecem em Jesus porque são ramos na videira, mas é um permanecer morto. Eles não dão fruto. Então é necessário para o bem da própria videira cortar esses ramos. Vejam, muitas vezes nós achamos que as soluções para a igreja são simplesmente as iniciativas de evangelização. A questão de nós irmos e procurarmos cada vez mais trazer pessoas para dentro da igreja. Mas nós devemos nos questionar a respeito da nossa qualidade, a qualidade do permanecer na igreja. Um permanecer ligado ao tronco, mas não dar fruto, é algo que Jesus nos apresenta como extremamente problemático. É necessário saber podar também os ramos. É necessário nós, como cristãos, desafiarmos a nós mesmos, fazer o nosso exame de consciência e perguntar, mas estamos realmente dando os frutos de conversão e de amor que são esperados de nós? Por isso, a igreja, se ela quiser permanecer sadia e dar frutos, ela não deve ter somente um esforço para anexar mais pessoas, para que mais pessoas entrem na igreja, mas deve também se preocupar com a qualidade desta permanência. Na parábola, o pai corta os ramos infrutíferos e limpa. E aqui, com grande sabedoria, a parábola nos indica uma coisa. Depois desta poda,
depois que esses ramos são podados, os ramos que permanecem dão mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Esse versículo 3 nos esclarece então definitivamente de que poda é que nós estamos falando. A palavra. A palavra de Cristo deve ser para nós esta tesoura que poda o ramo seco. Aqui está o critério e aqui está o discernimento. Todos nós devemos receber a palavra de Deus. Esta palavra, ela nos desafia. Esta palavra, ela nos acusa, dizendo que devemos mudar. E se nós recebermos esta palavra com o coração aberto, veremos que, de fato, poderemos dar fruto. No capítulo 14 do Evangelho de São João, Jesus falava do defensor, do paráclito, do advogado. Jesus se apresenta, ele, como defensor e o Espírito Santo como defensor. Essa figura do advogado, se nós formos olhar na tradição bíblica do Antigo Testamento, é uma figura que tem dois papéis. Os nossos advogados diante de Deus, eles têm duas funções. Primeira, nos defender diante da corte de Deus quando nós tivermos que ser julgados. Mas também, um segundo papel importante, nos alertar para a obediência, para ouvirmos a palavra de Deus, para fazermos e realizarmos a vontade de Deus, para cumprirmos a lei, para cumprirmos a aliança. Os grandes advogados do povo de Israel diante de Deus, como Moisés, os profetas, Abraão, os grandes advogados como os anjos, todos eles têm esta característica. A característica de defender-nos diante do tribunal de Deus que nos julga, mas também de inquietar o nosso coração para que nós aceitemos a palavra de Deus. Levando em conta isto, então, nós somos capazes de compreender o que é que Jesus está dizendo com esse versículo 3. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Jesus nos dá uma palavra e esta palavra nos inquieta. Se ela for acolhida, nós então estamos limpos, podados e daremos fruto. Mas se não acolhermos esta palavra, então, aí sim, o ramo será arrancado. O permanecer em Cristo, portanto, é um permanecer muito ativo, que não tem nada de passivo. Quando Jesus fala, permanecei em mim, precisamos, mais uma vez, fazer esse exame de consciência para analisarmos a qualidade de nossa permanência na igreja, a qualidade de nossa comunhão na igreja. O versículo 4 diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Essa mútua imanência. Mais uma vez, São João repete, é típico do pensamento dele, ir repetindo cada vez mais para que as verdades sejam incutidas no nosso coração. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. É interessante nós notarmos isto, que não se trata aqui de um pelagianismo, ou seja, de um esforço humano que acha que pode salvar a si mesmo e que pode ser justo e santo por si mesmo. Não. Precisamos permanecer em Jesus. Por quê? Porque essa nossa dependência de Jesus é total. O versículo 5 aprofunda mais ainda dizendo, eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vejam, meus irmãos, esse nada é radical. De fato, esse nada
é que nos esclarece que estar em Jesus é um dever dramático, é um dever de urgência para nós. Permanecer na sua palavra, na união com Ele, recebendo dele a seiva do Espírito Santo que nos dá a vida, é isto que garante a nossa sobrevivência. Meus irmãos, minhas irmãs, gostaria então de, como última reflexão a respeito desta belíssima página, recordar então, mais uma vez, que estamos no ambiente da última ceia. E que é no ambiente da última ceia que Jesus nos dá a Eucaristia. Por isso, no lugar de relatar a transubstanciação, a instituição da Eucaristia, o pão e o vinho, que são transformados em corpo e sangue de Cristo, o evangelista São João nos coloca esta parábola da videira. É interessante nós lermos esta parábola também debaixo do prisma, debaixo do aspecto da Eucaristia. Compreendermos que receber a Santíssima Eucaristia é estar em Jesus, é permanecer nele. É neste ambiente da última ceia que nós podemos permanecer em Jesus como o discípulo amado, São João, permaneceu nele. No capítulo 14, São João se reclina sobre o peito de Jesus para perguntar quem é o traidor. Essa imagem não nos comove? Não nos fala ao coração? Nós vermos um discípulo fiel que se reclina sobre o peito de Jesus e que se pergunta escandalizado pelo traidor, por aquele que não se reclina, por aquele que sai do cenáculo, por aquele que perde a comunhão com Cristo? Meus irmãos, nós nunca compreenderemos o verdadeiro significado da Eucaristia se não soubermos reclinar-nos no peito de Jesus como o evangelista São João. Nós nunca iremos compreender o que significa esta parábola da videira e dos ramos se não tivermos a noção do que é esta verdadeira comunhão com Cristo. Uma comunhão em que nós, sim, estamos com Ele, não estamos órfãos, mas ao mesmo tempo uma comunhão inquieta. Sim, porque somos inquietados pela palavra de Cristo para cada vez mais podarmos as nossas arestas, podarmos aquilo que em nós não produz fruto e permanecermos como homens e mulheres que dão fruto unidos a Ele. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos imaginar que o nosso próprio ramo, ou seja, a nossa própria alma, o nosso próprio coração, possui arestas que precisam ser podadas. Deixemos que a palavra de Deus limpe o nosso coração. Deixemos que tudo aquilo que de Judas existe dentro de nós seja expulso do cenáculo, seja cortado fora e lançado ao fogo, para que sobreviva e continue crescendo dentro de nós cada vez mais um discípulo amado, um evangelista João, que permanece no Cristo, ele voltado para o peito do Cristo, unido em profunda comunhão. Deus abençoe você e continuemos juntos neste testemunho de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.